Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Entrevista Primaz. Eu sou Luiz Pereira e com o apoio cultural da Cedro Mineração, recebemos aqui hoje um convidado que, além de ser uma referência no jornalismo cultural, é um pesquisador incansável da nossa música brasileira, né? Eu tive a honra de tê-lo como orientador no meu mestrado e é uma das vozes mais lúcidas para pensarmos o Brasil hoje. Com vocês, Cláudio Coração, professor da UFOP há 12 anos, marianense de coração, e escrito que acabou de lançar o livro Bêbados Trajando Luto, Movimentos Críticos contra a Cultura e Música Popular nos anos 70. Cláudio Coração, seja muito bem-vindo à Entrevista Primaz. Eu que agradeço o convite, Luiz. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Então, Cláudio, é uma honra receber aqui. E a ideia é hoje a gente tentar traduzir um pouquinho desse movimento cultural dos anos 70 para os dias de hoje também, entender um pouco dessas músicas. Então, mas antes, vamos começar do começo. Professor, você está aqui há 12 anos em Mariana, né? Você já confessou algumas vezes aí que você é marianense de coração. Então, conta pra gente o que te trouxe a Mariana, como que foi esse movimento? Estamos na véspera agora dos exatos 12 anos, né? Tomei posse no dia 25 de março de 2014, dia do meu aniversário, curiosamente. Olha só. Isso nem foi combinado, poderia ser outra data, acabou dando certo de ser exatamente no dia 25 de março, né? Bom, eu tinha prestado concurso aqui para a UFOP, nas famigeradas jornadas de junho de 2013. Inclusive, eu costumo lembrar dessa história e brincar que eu vim de Bauru para estar o concurso e as rodovias, naquele momento, estavam, muitas delas, interditadas, né? Uhum. Em função daquele movimento maluco lá, né? E aí eu vou antes, né? Para tentar chegar antes e tal, né? Eu tinha passado por Ouro Preto e Mariana numa outra oportunidade, alguns anos antes, num outro contexto. Então, eu não conhecia os detalhes de Mariana, né? Eu lembro que eu consegui chegar, né? Me lembro que eu hospedei aqui num hotel aqui perto, aqui nessa rua, inclusive, o Hotel Real, não é isso? Uhum. E estava no domingo, a véspera do início do concurso, foi a final da Copa das Confederações, que foi realizado no Brasil. O Brasil sediaria a Copa. E quem assistiu a Copa das Confederações acreditava que o Fred ia jogar muito. Isso. O Brasil deu um show. Deu um show. Para a Espanha, né? E aquela tensão toda, porque fora do estádio, não só ao redor do Maracanã, mas no Brasil todo, a coisa estava em transe, né? Em função das jornadas de junho, só para tentar lembrar da atmosfera daqueles dias, né? E do clima e da tensão daqueles dias. Bom, resumindo, eu me lembro que daí no domingo eu vou a pé do hotel para medir certinho a chegada até o ICSA, né, que é onde eu trabalho já esse tempo todo, e preparei os pontos, né, da prova, do concurso no domingo, dia do jogo e tal. Bom, resumindo, até combinei com o cara do hotel, olha, não sei quantos dias exatos eu vou ficar, porque vai depender das fases que eu for passando do concurso. Resumindo, fiquei a semana toda tal, e fui bem. Foi melhor os resultados? Não, fiquei em segundo lugar. Não, então, mas ficar a semana toda já foi bom. E aí eu não fui chamado imediatamente, né? O concurso tinha uma vaga, era talvez uma das últimas rodadas de concurso, pensando a lógica das universidades federais até aquele momento, porque a partir daquele ano a coisa começa a mudar de feição na vida nacional, né? Uhum. E aí eu fiquei em segundo lugar, eu fui chamado só no ano seguinte, de um telefonema que recebi em Bauru, num calor infernal, na hora do rush, num dia de início de ano, né? De 2014 já, né?
E, à época, esse telefonema foi dado pelo chefe do departamento, nosso colega José Donadon, né? É uma outra vista. Uma outra vista, o Benedito. E aí ele, você tem interesse de vir para Mariana e tal? Tenho. E eu estava dirigindo o carro, na realidade, o carro estava estacionado num baita engarrafamento em Bauru, né? Sim, tenho. Então você tem 45 dias para agilizar todo o processo. E eles foram um dos 45 dias mais loucos, né? Porque aí eu saio do interior de São Paulo, já estava um bom tempo na cidade de Bauru, mais especificamente, né? Dando aula, fazendo uma porção de coisas, né? E aí foi uma mudança radical no final das contas, né? Não que eu não tivesse a expectativa de ser chamado, mas foi uma surpresa, né? E cá estou, né? Vim, literalmente, me desfiz de um monte de coisa, né? No sentido concreto e no sentido figurado, e vim, coloquei as coisas que sobraram, vamos assim dizer, num Celtinha prata, não sei se você lembra. Se modelo Guilherme Boulos, né? Modelo Guilherme Boulos, e vim, e aqui estou. Daí nos dias, nesses 45 dias, muitas coisas aconteceram, né? E aí a posse se deu exatamente no dia 25 de março de 2014. E curioso, né, que nesses 12 anos muita coisa aconteceu no Brasil, evidentemente, mas assim, muita coisa excepcional, né? Na ordem das relações políticas, culturais, a gente vai falar do livro daqui a pouco. Eu acho que o livro não trata dessa etapa da vida nacional, né, desses 12 anos que aqui estou na UFOP, Mariana. Só um detalhe importante de ser dito, Luiz. Eu simplesmente me apaixonei por Mariana. Isso é bom. É bom ser dito, né? É bom que se diga, né? Então, porque havia também, né, uma certa ansiedade aí, como é que vai ser, né? E, então, esse estágio, vamos assim dizer, desses 12 anos da minha vinda, da minha estada aqui, acho que tudo que a gente viveu, experienciou a partir da universidade, né, tem a ver com uma inquietação que se traduz nas pesquisas que realizei aqui e tal. O livro é um pouco um fruto desse tempo, embora não trate desse tempo, e das inquietações, né? É olhar para 1970 com essa lente de hoje, né? Então você tem essa afetação do contemporâneo dentro da obra. Sim, é exatamente isso, né? É como se fosse assim, um reflexo, né? Um espelho, né? Uma das teses do livro, vamos dizer, de que o Brasil pensando a produção cultural brasileira, ela sempre vive de interdição, suspensão, ao fazer a leitura da realidade nacional, e esse reflexo meio que se traduz nos ânimos da vida nacional, né? E aí o livro vai fazendo uma espécie de mosaico, caleidoscópio de um monte de coisa, mas aí o objeto de verificação maior, vamos assim dizer, é a canção, né? A música popular, a canção brasileira, tal, algumas canções em destaque, mas o livro também vai mobilizando outras tantas, né? Cláudio, você narrou aí, né, toda essa vinda tem tudo a ver com o fato de você ser professor, né? Você está professor aqui na UFOP. E assim, quem já teve o prazer de ter alguma aula com você sabe o quanto você gosta de estar dentro de sala de aula, né? E para uma geração muito, muito nova, né? Pessoas aí de 17, 20 anos ali. E como que trazer essa pesquisa histórica, cultural para essas novas gerações, que eventualmente nem conhecem ou não tiveram acesso a essas obras, por exemplo? Pois eu, assim, uma resposta mais pragmática que eu poderia dar é um pouco do fim pedagógico mesmo que a universidade, no curso de humanas, né, das ciências sociais aplicadas, no caso, o curso que eu ministro, que é o curso de jornalismo, né, deve cumprir, né? Inclusive, na apresentação você falou aí do jornalismo cultural, né? Então, em termos mais amplos,
um sentido de formação, uma leitura de formação a partir dos modelos e dos paradigmas do jornalismo cultural, é você apresentar para gerações mais novas uma espécie de cânone de formação, né? Desde leituras básicas, de obras básicas, né? Apresentar um acúmulo referencial histórico e estético, né? Então, uma resposta mais simples e elementar seria essa, quer dizer, uma das funcionalidades, uma das funções da docência, vamos assim dizer, pensando esse espaço de formação, seria isso, né? Mas o que é muito surpreendente, Luiz, nesse tempo todo, e você faz parte, né, desses encontros nesse tempo, né, que o perfil do curso do estudante de jornalismo da UFOP já é um perfil que traz, se não uma formação totalmente sabedora dos repertórios e da linha, vamos assim dizer, da vida cultural brasileira, evolutiva, da linha evolutiva brasileira. É um termo do Caetano Veloso lá de trás, né, que a gente pode falar daqui a pouco também, mas traz, eu acho que não, se não necessariamente o sentido de formação, traz um repertório atualizado sobre a cultura, no sentido muito amplo, né, mas também antenado com os referenciais mais antigos, né. Isso é parte característica, é quase um perfil do estudante de jornalismo da UFOP, e agora com 12 anos aqui eu posso dizer isso de maneira mais categórica, né? Então, certas mobilizações, você perguntou, sobre costurar esses fios e tal, né? Se manifesta numa espécie de lógica e de euforia, vamos assim dizer, né? Ao notar a costura desses fios. E mesmo no sentido de aprendizado, por exemplo, uma grande amiga nossa, né, uma vez falou, nossa, mas quando eu cheguei aqui na UFOP, eu não tinha a menor ideia de quem fosse Belchior. Eu nunca tinha ouvido falar desse sujeito, Belchior, né? Até brinquei numa sala de aula com ela quando ela falou isso, verbalizou em sala de aula. Pois é, mas agora você conhece, né? Então, eu acho que tem um sentido de arrebatamento, mas que está casado também a novos referenciais. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Se a gente for mais além, um terceiro elemento, pensar o acúmulo de pesquisas realizadas na UFOP esse tempo todo, na graduação e na pós-graduação, né, se cria ainda mais... Eu acho que uma das caras do curso de jornalismo da UFOP, eu sei que eu sou suspeitíssimo para falar, mas eu acho que uma das caras, tem tantas, né? Esse acúmulo residual de formação cultural atualizado pelas novas e novíssimas gerações, né? Verdade. E é curioso isso, né? Porque os mais novos entram com 17, mas tem uma outra característica do curso de jornalismo de ter uma diversidade etária também. Mesmo que... Mas tem, né? Então, você vai tendo também perfis distintos que acabam se avolumando no estudo. E a gente se alimenta muito com isso, né? A partir das discussões de sala de aula e tal. E além delas, né? Nos espaços de sociabilidade, outros que não apenas a sala de aula. Perfeito, perfeito. Eu acho que faz todo sentido, inclusive, quando a gente, né, vê a experiência da gente mais diante de tudo isso. Sim. Que eu e o Luiz Loureiro nos conhecemos ali dentro do curso e eu acho que a Agência Primaz é um exemplo disso, da materialidade disso que a gente está falando, né? Desse projeto lindo, né? Dessa realidade já. Eu costumo falar, inclusive em entrevistas aos estudantes, que a Primaz, Primaz nem precisa aqui da minha propaganda, tá? Eu estou falando aqui. Não, mas é sempre bom, né? Eu acho que ajuda a reconfigurar as relações da cidade com o nível de profissionalismo, entendeu? E isso tem a ver, evidentemente, com o curso de jornalismo da UFOP, que é um curso muito novo. Eu cheguei aqui em 2014, mas o curso existe desde 2008. A gente está na iminência dos 20 anos do curso. Né? Verdade. Que esse ano, inclusive, assume a maioridade. 18 anos do curso de jornalismo. Não, então tem que fazer um rock... Então, posso falar? Pode.
essa coisa do rock, né? Isso que tem a ver com o que a gente está falando, né? Porque eu acho que tem um imaginário no Brasil todo sobre as repúblicas e as festas de Ouro Preto, das repúblicas de Ouro Preto. Isso foi muito, talvez, romantizado na novela Coração do Estudante. Né? Não só ela, né? Tem coisas mais antigas, mas essa novela foi um acontecimento, né? Então tem um imaginário, acho que no Brasil todo, de São Paulo, de onde eu vim, tem isso, né? De um certo fascínio, né? Por esse tipo de sociabilidade, de novo, né? Mas chegando aqui, eu me deparei, porque eu não conhecia essa expressão rock associada às festas de independentemente, né? Do estilo musical, óbvio, né? Eu acho que todo mundo que ouve essa expressão de maneira ingênua no primeiro momento, nossa, então é uma festa que vai tocar muito rock, né? Talvez tenha sido em determinado momento, né? E o mais curioso e o mais interessante é que não se trata do gênero rock, né? É uma festa intitulada Rock, que tem outras tantas dimensões que não necessariamente ficar tocando rock, o gênero musical, né? E isso é muito interessante, né? Quer dizer, é uma outra denominação que se dá à expressão rock, né? E tem a ver tanto com o que a gente estava falando, tem a ver também, acho que esse é um outro exemplo, desse acúmulo de referência cultural a partir do curso. Quer dizer, disposta a partir do curso, mas que encampa outras tantas coisas. E mais um elemento, assim, dos estudantes que entram, eu posso falar do curso de jornalismo, mas acho que isso poderia valer também para os cursos da UFOP como um todo, de Mariana em Ouro Preto. Então, o sentido de elaboração do que é a cidade, de reelaboração, é um aprendizado muito, muito interessante. Né? Porque, sem medo de errar, o nosso curso é muito diverso, inclusive pensando regional. Né? Tem gente do Brasil todo, desde que estou aqui, já dei aula, já encontrei com pessoas de todas as regiões do Brasil. Larissa Antunes, que está ali atrás do computador, é de Marabá, Pará. Sim, cujo TCC, que ela está fazendo com a colega Antônia Veloso, tem a ver com isso tudo, né? Detalhe, olha, você está matando a charada. Quer dizer, esse é um outro exemplo, o TCC de Larissa Antunes, né, de Antônia Veloso, sobre esse acúmulo de expressão cultural de formação externa que encampa o curso. Né? Inclusive, de duas jovens jornalistas que estão trazendo um referencial além da região que a gente está instalado, mas que de certa forma enriquece aqui também. E que transcende a questão do tempo, né? Porque elas estão tratando de questões muito antigas também, né? Isso, e esses encontros são muito legais. Sim. Para nós aqui, receber essa turma também, sempre a gente tem aqui, né? Tem as estagiárias que vêm do curso, aqui é um espaço de formação também, não deixa de ser. Inclusive, a gente está com a presença aqui de Joyce também. De Joyce Campolina. Joyce Campolina, que não é de Mariana também, de Sete Lagoas. Sete Lagoas. Cidade de Evelyn Ramos. Evelyn Ramos, grande musa, né? Grande musa, influenciadora digital. Isso. Né? Enfim. Vamos seguir. Afinal de contas, o que tem nessa caneca? Convém não, Cláudio. Melhor, não pode revelar, tipo o Soares. Isso é o a gente pode tomar, né? Não, esse é o nosso segredinho. Mas... Agora, na tentativa de entrar um pouco assim, né, no livro Bêbados Trajando Luto, Movimentos Críticos contra a Cultura e Música Popular nos anos 70, né, que está aqui na nossa tela, que Cláudio Coração lançou recentemente, aproximadamente um mês, né, no Museu de Mariana, aliás, um evento que eu tenho que parabenizar, foi muito bem frequentado, inclusive. Antes, durante e depois. Né? Antes, durante e depois. Assim, um evento excelente. Quem foi, sabe que... Quem não foi, uma pena, vai ter que esperar mais 10 anos, quando o Cláudio for lançar o Bêbados Trajando Luto 2. Tem alguns projetinhos aí, né? Então talvez a gente não tenha que esperar tanto, né? Tá certo. Então, para começar, Cláudio, é um livro acadêmico, né? Um livro fruto da sua pesquisa
de pós-doutorado, né, que gastou aí, né, esse tempo. Acho que a gente começou falando desse tempo seu em Mariana, então é um projeto que ele é encampado ao longo desse tempo, ao longo dessa década também, que é uma década maluca, década que começa nos jornais de junho, talvez, tem pandemia no meio, ascensão do fascismo, enfim, né, e até chegar nesse momento que nós estamos. E, ao mesmo tempo, é um ensaio inventivo, assim, existe o rigor acadêmico, mas existe uma liberdade ao tratar esses textos, né? Então, para você, essa forma de escrever o texto, você mesmo definiu como essa questão do ensaio inventivo, né? Tem a ver com eu vou ler aqui tem a ver com esse texto aqui do Laudeir, que é aqui, ó, a canção promete, sem lenço e sem documento, que logo ali, ao virar a página, ao dobrar a esquina, a liberdade, a liberdade, a liberdade. O que prometem as canções, o que mentem os poetas, como se fosse assim, pronto. Liberdade é uma revolta, é de dentro para fora. Liberdade dói para nascer. Tem a ver com isso, essa liberdade que dói para nascer, mas que é necessária ser dita, porque assim, tem uma... A liberdade, o próprio conceito de liberdade, ele está em disputa o tempo todo. Sim. É uma palavra muito casta, às vezes, né? Muito utilizada por forças reacionárias, inclusive. Né? Continua sendo utilizada, né? Curioso é que eu estava já meio que fechando, né? Uma parte de edição do livro, e estava lendo o livro do Laudeir de poesias. Laudeir é um grande repórter, jornalista de BH, há muito tempo trabalha em Brasília, na TV Senado, né? É grande amigo e tal, e poeta também, né? Ele tem alguns livros de poesia, ele tem um centro cultural muito importante, recente também, em BH, o Casa Floresta, né? No bairro da Floresta, em BH. E aí, lendo o livro do Laudeir, que é um poeta tanto, deparei com esse trecho. Não, eu tenho uma epígrafe aqui muito ancorada em cima do que você relatou. Quer dizer, eu acho que esses versos, essas linhas que eu escolhi, né, como epígrafe do livro, eu acho que elas são essas linhas meio que tradutoras do espírito do livro, né, em várias frentes. Eu acho que a questão do ensaio, da invenção, de tratar, porque o livro, eu mencionei rapidamente agora há pouco, né, ele tem um caráter caleidoscópico, meio que mosaico. Então, Às vezes fantasmagórico também. Também fantasmagórico. Isso é importante. Os fantasmas vão aparecendo e aparecendo. E porque tem vários tempos entrecortados no livro, e aí várias idas e vindas. A gente vai falar, talvez, das canções que perpassam no livro daqui a pouco, as principais, né? Mas tem muitas idas e vindas, né? Para tratar não só desse tempo da última década, nossa, aqui agora, ou mais que uma década já, né? Um pouco mais, mas das outras décadas, para falar de outros tempos de suspensão, outros tempos de expectativas, de sonhos e desejos e de aberturas, né? Porque se a gente fala de tempos de suspensão, interdição, repressão, seja lá o que for, a gente meio que, inevitavelmente, tem que falar também da necessidade dos espaços e tempos de abertura, né? E a possibilidade, ao fim e ao cabo, de reinventar os sonhos e desejos, né? Então, é disso, né? E a liberdade me parece um valor central para isso, né? Quer dizer, uma educação sentimental a partir da ideia da liberdade, não só ela, mas da liberdade fundamentalmente, né? Quer dizer, e outra coisa, hein? Isso aqui é uma frase. O espírito livre, nos termos que o Laudeir apresenta na sua poesia, que eu me aproprio meio que para apresentar, é a primeira linha aqui de apresentação do livro, né? Traz a seguinte imagem, quer dizer, o espírito livre desconcerta os caretas, né? O espírito livre crítico.
E aí me parece que nessa disputa que você falou, resta aos caretas se apropriar do termo liberdade para outros fins, que não tem nada a ver com essa dimensão da liberdade em si, do espírito crítico, de você estar no mundo, né? Atento aos sinais, inclusive é um grande disco do Ney Matogrosso, atento aos sinais, atento aos sinais, né? E ciente do processo de travessia, vamos assim dizer, né? Com todos os dissabores que a gente enfrenta e todas as possibilidades e reinventações que a gente tem, né? Então, a estratégia do ensaio inventivo, porque ele é fruto de uma pesquisa, como você disse, acadêmica, tal, de uma pesquisa acadêmica, né? Mas a tradução do texto, se utilizando disso, desse espírito livre, pelo ensaio para chegar no denominador, né? Quer dizer, como se forme conteúdo, se fundissem, dançassem junto ali. Né? Dançassem. E é como se fosse assim, em alguns momentos, né, alguns interlocutores já verbalizaram isso até antes do livro ser lançado, né? Tem vários colegas que participam da edição, pós-fácil, pré-fácil, pós-fácil. O livro, em determinado momento, ele tem um aspecto delirante. Mas, assim, um aspecto delirante, segundo eles, tá? Num bom sentido, ou seja, desse caldo do texto e se manifestando nessas imagens, como você disse, fantasmagóricas, né? E é curioso, a gente estava conversando um pouco antes aqui do bate-papo, né, Luiz, de como que os fantasmas voltam, né? E aí são fantasmas que a gente tenta evocar para que eles voltem, outros que a gente não gostaria, não faz questão, tal, mas que eles voltam, mesmo assim, né? E eu acho que o livro trata disso, desde o título, né? Quer dizer, Bêbado Trajando o Luto é uma expressão de um verso de uma música do Aldir Blanc e João Bosco, né? Que é música emblemática da abertura democrática brasileira dos 70 para os 80, que é o Bêbado e a Equilibrista, né? E aí lá é uma música totalmente também composta, a letra, né, melhor dizendo, nesse fio caleidoscópico de mosaico, né? Delirante também, em grande medida, né? E Bêbado Trajando o Luto é uma imagem, e é uma imagem muito forte, né? Quer dizer, de um monte de coisa. E fundamentalmente, sobre isso, sobre essa imagem, os fantasmas. Alguns que a gente evoca para voltar, e outros que a gente não faz tanta questão, mas que acabam reaparecendo, tal, né? Tem fantasmas que é melhor que permaneça no mundo dos mortos, né, Cláudio? Sim. E essa insistência do Brasil, né? Do Brasil como país, como nação, evidentemente, mas do Brasil que a gente pode inventar também, né? E dessas disputas em torno desse invento Brasil, né? O significado dessas idas e vindas desses fantasmas que aparecem e reaparecem. Acredito que a gente vai precisar de um tempo de qualidade para a gente discutir Bêbados Trajando o Luto, mas antes, vou fazer um intervalinho rapidinho, e mostrar aí o recado de nosso patrocinador, e no retorno a gente já volta com Bêbados Trajando o Luto e muito mais. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e a divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença.
Voltamos então com o bate-papo aqui com o professor Cláudio Coração, né, falando sobre Bêbados Trajando Luto, movimentos críticos contra a cultura e música popular nos anos 70. Conforme, né, eu havia prometido, Bêbados Trajando Luto. E a gente conversava que é uma música, Cláudio, que evoca muitas imagens, né? Tanto assim, o bêbado, o traje de luto, que tem uma questão aí inequívoca relacionada à morte, mas também os delírios, né, da embriaguez, a questão, a esperança equilibrista, que é uma esperança que está na corda bamba, mas que existe, né? Me faz assim imaginar que essa música, né, que está muito ligada à questão da anistia, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, ali, o retorno, né, de quem estava fora do país por conta da ditadura militar. Então tem, de um lado, a reconstrução de um Brasil e a reconstrução de um Brasil na corda bamba, é uma construção em cima de escombros, né? E parece que sempre a gente está construindo em cima de escombros, né? A gente nunca passa limpo. Como que... É isso, né? Acho que você já respondeu. Nossa, a partir da leitura do livro aqui que eu estou tentando exatamente isso. Elocubrar. Eu vou trazer outra imagem, né? Que ajuda, inclusive, a compreensão do título do livro, além da linha poética da canção, né? Porque eu acho que é um título bastante incisivo também, meio que enigmático, né? Em certa medida, fazendo alusão à música e a esses eventos, né? Mas tem um acontecimento que está no livro, mais para o final do livro, que eu quis colocar, que é a Operação Esperança Equilibrista, no contexto da Lava Jato, ou dos resquícios já da Lava Jato, em determinado momento, né? Contra pesquisadores da UFMG, da Federal de Minas Gerais, e por um setor que tem várias alas da Polícia Federal, né? E naquela altura, ainda com, se não no apogeu, mas ainda com a coisa da cristalização do que significavam as operações da Lava Jato, bastante estranhas, para se dizer o mínimo, né? Uma das operações, nesse bojo, foi intitulada Operação Esperança Equilibrista, né? E aí está no livro a forte reação dos compositores contra o título da operação, alusiva à mesma canção da qual estamos falando, que é o Bêbado Equilibrista, né? Então, com um posicionamento bem firme, tanto do Aldir Blanc quanto do João Bosco, em documentos públicos, vamos assim dizer, a partir dos canais de comunicação que eles tinham, né? O Aldir Blanc, inclusive, tinha uma coluna em O Globo, né? E os dois, assim, de maneira muito firme e veemente: não, por favor, não nos associem a esse tipo de coisa, né? Porque não entender o fio, né? Não entender o fio da própria canção como uma canção emblemática da vida nacional, né? Justamente a partir da virada dos 70 para os 80 e além dela. Só um parênteses rápido, né? Durante muito tempo, tivemos a impressão que o Bêbado Equilibrista fosse, como tantas outras, uma música datada. Ou seja, é uma música bonita, mas ela não diz mais sobre um Brasil, porque a gente teria superado determinadas questões. Eu poderia colocar nesse, sei lá, outras canções, Cálice, mesmo Roda Viva, né? Canções que o Chico Buarque, que é um compositor, né? Nem tocava mais, nem fazia questão de tocar, né? Mas que volta a ter uma força absurda. E aí, nesse contexto da Operação Lava Jato, os dois compositores reagindo nesse sentido. Não nos confundam. E aí, não sei de que modo, né? Talvez de modo perturbador, essas canções, e o Bêbado Equilibrista, uma delas, passam de novo a ter uma força simbólica terrível, no final dos contos, né? Seria bom que ela fosse datada mesmo. Seria bom que ela fosse datada, né? E como ela é uma letra, como a gente estava falando, caleidoscópica, delirante, né? E mesmo essa percepção desses personagens na música do Bêbado Trajando Luto, se assemelha ao Carlitos,
E aí vários personagens vão aparecendo meio que mencionados também de forma fantasmórica. O Betinho, a referência ao irmão do Enfio, né? Que são os exilados, no final das contas, né? A temática dos exilados e da iminência da volta dos exilados, né? Políticos, né? Então, meio que trazem de novo, não menos delirante, esses Brasis no plural sobrepostos, no final das contas, né? Não sei. Então, me parece que toda essa discussão, a partir das canções, mesmo a partir da imagem do Bêbado Trajano do Luto, tem a ver com as disputas que você comentou no início, né? E que passa e se reflete a partir da produção artística também, né? E no caso das artes, se a gente for pensar no Brasil, em todas as suas diversidades e tal, a música popular talvez seja o canal mais direto de educação sentimental de um povo. Inclusive, essa é uma das teses de um autor que eu uso bastante no texto, um autor acadêmico, mas também músico, poeta, que é o José Miguel Wisnik, né? Ele tem ensaios muito importantes ali, também dos anos 70, 80, e continua muito, até hoje, produzindo muita coisa, né? E uma das teses dele é de que a música popular brasileira, na sua diversidade de gênero, de alcance, ela compõe a educação sentimental de um povo. Né? E isso, de fato, né? Algumas instâncias são mais emblemáticas nesse sentido. A gente pega figuras como Roberto Carlos, Zeca Pagodinho, tentando fazer um arco. Totens, assim, que remetem Legião a... Urbana. Tem cheiro, né? Tem uma textura. E aí, quando você ouve essa canção no espaço das cidades, ou seja, onde for, você embarca numa sinestesia, né? Agora, é evidente que tem outra produção, também marcada na lógica da música popular, que não são tão populares no sentido do alcance das multidões, mas que compõem esse fio da educação sentimental, né? Então, quando o Aldir e o João Bosco reagem ao nome da operação da Polícia Federal, nos termos que reagiram, estamos diante de uma educação sentimental. Sim. É como se fosse assim, a afirmação do significado da educação sentimental. Sim. Não, vocês não entenderam nada. Inclusive a música do Caetano, né? Você não entende nada. Dá uma palhinha pra gente. Quando chego em casa, nada me consola. Você está sempre aflita. E é muito louca essa música, né? Porque é tipo uma contraface de cotidiano do Chico. O Caetano tinha muito dessa. Tem uma espécie de obsessão com o Chico Buarque, né? De responder. Tanto que um famoso Vox Populi, programa da TV Cultura, não existe mais, tinham perguntas, né? E o Chico era entrevistado. E aí tem uma pergunta que entra no VT. Agora uma pergunta do Caetano. O Caetano, essa imagem está no YouTube, para quem quiser visitar. Chico, você gosta de mim? O que você acha de mim? Você gosta de mim? Então, essa relação dos dois... É uma relação interessante. E você não entende nada, ela pode ser lida assim como cotidiano, como uma canção prosaica de amor, assim, uma perspectiva até romântica, assim, do dia a dia, mas ela também tem essa alegoria a outra, né? Porque essas duas músicas, Você Não Entende Nada, do Caetano, e Cotidiano, do Chico, foram compostas, lançadas num momento muito difícil na ditadura militar, talvez na quadra mais difícil do recrudescimento do regime, chamados Anos de Chumbo, né? Então são canções quase pueris, aparentemente pueris, mas que compõem uma aflição, um estado de aflição. E chegamos nela aqui, né, no bate-papo, são canções meio que meio uma crônica, né, tal qual as canções do Aldir, né. O Aldir Blanc, que a gente está falando, né, que hoje dá nome a uma importante lei, né. Sim. Ele era um cronista, antes de tudo, né, e foi parceiro de muita gente gravou o Aldir Blanc, né. Muitas músicas que a gente ouve, a gente nem sabe que é do Aldir Blanc. Por exemplo, muitas do Roupa Nova, o pessoal canta, subia, mas não se dá conta que é do Aldir.
Mas o principal parceiro é o João Bosco, né? O mineiro João Bosco. Né? Se não me engano, Ufopiano, não? Ufopiano. Então, que ajuda a montar tudo isso, né? Isso é interessante. Porque, de novo, Inclusive, foi muitos rocks, né? Muitos rocks, né? Deve ter embalado muitos rocks. E aí tem isso, né? Quer dizer, você vai dizer, mas nos termos que esse livro foi concebido, escrito, essa ideia do ensaio inventivo, tem a ver o local que ele foi escrito? Não sei que isso... Mas eu diria que sim. Né? Eu acho que tem, embora não trate... Não, eu vou responder essa pergunta, sim, cara. Assim, é muito... Eu vejo, assim, as diversas aulas que eu tive o prazer de ter com você aqui dentro desse livro, eu vejo muitas conversas, assim, que às vezes a gente presencia, algumas insights etílicas e não etílicas também. Assim, isso ajuda muito a construir esse livro. E indo para a parte um pouco mais, talvez, etílica da coisa, né, tem uma outra canção que se aciona, que é a canção lá do Fatal, né, que é a Vapor Barato, do Gal Costa, muito associada à versão que ela gravou para o Fatal com o Ali Salomão, e tem a questão fantasmagórica, quer dizer, é uma forma diferente de resistir também nesse momento da ditadura, que tem a ver com a Gal, quer dizer, ela né, eu estou tentando recuperar justo o que a gente já conversou em outros momentos sobre essa canção, que ela era muito sensual, tinha uma coisa muito também do desafio, erótica, tudo mais, e como isso serve também de contraponto à censura, né? Quer dizer, o censor, ele censura palavras, né? Mas como que você censura um grito, um desafio, um rebolado? Quer dizer, sim. Nossa, muita coisa aí. Tentar organizar. Aí tem muita coisa. Tem, não tem? Tem, mas Vapor Barato é uma música também muito fantasmagórica, cheia de imagens meio malucadas, assim, né? Compõe um quadro muito aflitivo de um tempo, do tempo mais duro da ditadura militar, né? E é uma canção meio que de aflição, da expectativa da volta dos exilados, que não havia nenhum prenúncio de que voltariam tão cedo, né? E de um canto também de despedida, de ida para o exílio. Então, ela é meio que ambígua nesse sentido, né? E como é uma música de colagens de imagens, ela não é totalmente narrativa, né? É uma canção composta pelo poeta, um dos principais nomes da contracultura no Brasil, que é o Ali Salomão, né? E com Jazz Macalé, outro ícone do tropicalismo, do pós-tropicalismo e tal, né? E o Ali Salomão, além de ser o compositor dessa música, Vapor Barato, que é de 71, né? Ele dirige o show que Gal apresentou no Teatro Teresa Raquel, em 71, intitulado Gal Todo Vapor, Gal Fatal a Todo Vapor, né? E toda a gramática do show era composta com estados de euforia e melancolia, né? Então, mesmo a divisão rítmica do show, uma parte acústica, a outra elétrica, que eles, a depender do dia, invertiam, né? Então, a parte elétrica antes, a parte acústica depois, né? Ou a parte acústica antes, a parte elétrica depois, né? E aí a Gal, é importante dizer, né, nesse show, ela faz a releitura de alguns sambas mais antigos, a releitura de um cancioneiro popular mais popular, tipo Roberto Erasmo e tal, né? Que está lá. Lança compositores super novos, tipo Luiz Meldinho, Pérola Negra está no show, né? E tem isso. E Vapor Barato é o liame entre as duas partes, essa música. Então, a música síntese, e é um pouco isso que eu trabalho no livro, eu trabalho a música emblema do show, que vai meio que anunciar o tempo duro desse intervalo de 71 a 79, é uma das temporalidades do livro, né?
Porque você tem 71 Vapor Barato até o Bêbado Equilibrista de 79. Uhum. Né? Então você tem um tempo aí cortado. Né? E Vapor Barato, o show como um todo, mas o Vapor Barato especificamente, é um resumo disso, né? Do tempo terrível que passaríamos. E o show tem esse componente de anunciar esse estado de coisas, que já estava em curso, evidentemente, mas que se transmutava ali de forma muito dolorida e ambígua, como você disse. Então, o show, ele tinha esse aspecto eufórico, erótico, né? Desde o figurino, da composição mesmo cênica e coreográfica de Gal no show, muito alusiva a uma contracultura de uma expressão de época chamada desbunde, que a Gal também anunciava naquele momento. Que tem a ver com o Faça Amor, Não Faça Guerra, a ideia do amor livre, essas composições meio que norteavam o ideário de contracultura meio hippie, então, e que configuravam no show esse elemento erótico, mas ao mesmo tempo melancólico. Então tinha uma ambiguidade, né? Que era traduzido nessas duas partes, tal, em espelho, a acústica e a elétrica. Mesmo nos momentos mais eletrificados do show, você tinha, em que ela cantava com um aparente estado de euforia, a letra estava dizendo outra coisa, né? Então, é um show absurdo, que depois virou disco duplo, até hoje considerado um dos grandes discos da música popular brasileira. Gal, Fatal, A Todo Vapor, né? E o Vapor Barato, que é a composição, que é a letra, a música que está no livro, né, trabalhada, ela é um pouco esse pêndulo, né? Quer dizer, Vapor Barato, a música é o pêndulo da parte elétrica de acústico, e aí a interpretação desse show de Gal, que não vou lembrar exatamente a minutagem, mas ultrapassa os 10 minutos, e portanto ultrapassa o tempo da canção, do disco, é uma outra revolução de época, né? Outras canções já tinham feito isso, mas desse modo, deliberado, na composição do show, é mais revolucionário, me parece. E não é só o modo da canção extrapolar o seu tempo do disco, né? No show. É o fato de Gal, propositadamente, nesse estado de ânimo de pêndulo entre a euforia e a melancolia, desafinar. E aí, então, ela desafina propositalmente, ela começa a gritar de modo muito incisivo, a partir de um determinado momento da canção, o significado da dor e da aflição, da expectativa de um possível exílio ou do sufoco da volta dos amigos exilados. Importante dizer... Que nesse momento estava muito distante, muito 71 ainda. E o recado mais direto de bastidor era Gil e Caetano, que estavam em Londres, que voltam pouco tempo depois, mas muitos não voltaram, né? Então, é isso, quer dizer, Vapor Barato, ela é entoada por Gal nesse show com esse significado. Eu vou tentar trabalhar no livro, nessa parte, que Vapor Barato, ela permanece, ela nunca ficou datada. Diferentemente, que a gente estava comentando agora há pouco de O Bêbado Equilibrista, que em um determinado momento ficou, talvez, Bêbado Equilibrista, talvez pela ascensão do chamado pop rock brasileiro dos anos 80, que compõe um outro cenário, já num tempo, aspas, redemocratizado, com outros códigos. Sim. E aí uma canção como aquela, muito, muito marcada no samba, Não cabia. não dentro, cabia. né? O Vapor Barato tem essa diferença. Eu conheci essa canção, por exemplo, na versão do Rapa. Não Pois foi nem original, então Isso. ela foi absorvida de um jeito diferente. Né? Foi gravado por muita gente, inclusive o Rapa nos anos 90, com curadoria do Ali Salomão. Essa música, quando o Rapa grava, é do disco Rapa Monte, né? É o segundo disco do Rapa, ainda com o Marcelo Iuca como principal compositor, né? E o Marcelo Iuca era já falecido, né? Um importante compositor, o principal compositor do Rapa, né? Nos anos 90. Ele meio era uma espécie assim de agitador cultural. O termo, por exemplo, Rap Family, isso já estão falando do pop rock 90. Né? Ele meio que cunhou junto com outros grupos para tentar dar a dimensão de uma cena, né? E como o Marcelo Iuca tinha um perfil mais intelectualizado nesses termos, ele meio que faz o resgate do significado do Vapor Barato, né?
com o Ali. Então, o Ali, que é um dos compositores da canção, ele vai participar, junto com o Marcelo Iuca e os De integrantes trazer do Rapa, essa versão. nessa pra dentro. reelaboração, que é linda. Sim. A outra, quer dizer, é uma música sempre muito mencionada, mas voltando. O Vapor Barato nunca ficou datado, porque aí é uma impressão minha em cima das coisas que eu trabalho no livro. Eu acho que muito e fundamentalmente em função da interpretação visceral da Gal, Uhum. que é moderno, absurdamente avant-garde, vanguardista, à frente do seu tempo, né? Se você pega algumas críticas mais caretas de época, nossa, Gal, o que ela está fazendo com ela mesma? Com Desafinando na frente de tudo. Isso, desafinando, e mesmo a questão relativa à sensualidade, isso era tratada como uma marca assim, de vigília por parte de uma determinada crítica cultural. Uma patrulha, que inclusive está no livro também, um capítulo, Patrulhas Ideológicas, que eu vou falar muito rapidamente nesses fios, a passeata contra a guitarra elétrica, depois as chamadas patrulhas ideológicas, que é um termo que depois ela foi incorporado para muita coisa, né? Vale até hoje, eu acho. Uhum. Mas que surgiu muito fortemente o termo a partir de uma entrevista com o cineasta Cacá Diegues, se não me engano, do Jornal do Estado de São Paulo, em que ele reclama de, aspas, um movimento de patrulha ideológica no campo das artes, vinda dos mais diversos lugares, e meio que num misto. É que a gente tem que fazer também a devida abstração, que o tempo era duro, né? Uhum. Um misto assim, de paranoia e de vigilância, né? É curioso que isso permanece e volta, quer dizer, volta, permanece e volta na vida nacional, e mesmo pensando na produção cultural, né? Mas Vapor Barato é uma música e ela continua muito afetiva, né? Ela sempre foi, por exemplo, a gente falou do Rapa, tem uma outra releitura muito forte de Vapor Barato, que agora, mais recentemente, foi incorporada de novo, agora no passado, que é a cena de Terra Estrangeira, filme do Walter Salles. Voltou, né? Que trata dos anos Collor e trata de um novo exílio, nos anos 90, de uma multidão de pessoas que vai a Portugal tentar a sorte, ou vai para a Europa, contra o declínio econômico a partir de uma ascensão de um grupo, leia-se a eleição do Collor, né? E a política que o Collor estabelece logo de cara, né? Radicalmente neoliberal, nos anos 90, né? E o Walter Salles, quando dirige Terra Estrangeira, que é um filme, uma fotografia linda, preto e branco do Walter Carvalho, a personagem da Fernanda Torres, ela já está em Portugal, tal, e aí ela se encontra com o Paco, que é um menino que vai para Portugal, eles têm uma relação. E tem uma cena muito emblemática do filme, o Paco, personagem agonizante, e a personagem da Fernanda Torres entoando Vapor Barato. Ela começa a cantar Vapor Barato. Estamos nos anos 90. Uhum. E o filme trata dos anos 90, no olho do centro do furacão, né? Da primeira experiência mais concreta do neoliberalismo com política pública. É uma cena lindíssima, realmente, que evoca esse espírito do Vapor Barato. A Fernanda Torres não é uma cantora, ela desafina ali por outros motivos, né? O Paco agonizante. Então... E eles estão atravessando uma fronteira do México para a Espanha, se não me engano, nessa cena. No México não, Cláudio. Não, no México. Depois, e aí Vapor Barato é entoada pela personagem, e aí não é exatamente o final, mas é da parte final do filme, né? Dando spoiler já aí. Uhum. E aí a Fernanda Torres começa a cantar, tem um intervalo, Gal entra cantando. A versão... não é a versão do show que entra no filme, é uma outra versão. Gal cantou essa música a vida toda, então você vai encontrar Vapor Barato em vários discos de Gal. Em vários momentos. Em vários momentos, alguns de estúdio, né, depois, e discos ao vivo, e releituras, etc. e tal. Mas o que a gente está destacando aqui é a interpretação do show. Sim. Quer dizer, essa interpretação é alusiva desses ânimos todos aí, né? Quando ela começa a gritar, desafinar. Detalhe, era uma outra ideia de desafinar, né? Porque o João Gilberto, Tom Jobim,
já tinham elaborado uma ideia de desafinar, porque desafinar tinha um duplo sentido, desafinar e desafinar o coro dos contentes. Então, a bossa nova, que é um produto de exportação, nunca foi popular, zona no Brasil, mas é um produto de exportação muito forte, né? Ela era parte da sua composição estética, tinha a ver com isso, né? Com o gesto. Se você disser que eu desafio. E a baixa voz. O João Gilberto tinha um outro jeito de interpretar e que mudou radicalmente. Quer dizer, você tem antes do João Gilberto e depois do João Gilberto, né? A Gal, ela traz o instrumento desafinado nos termos da bossa nova, né? Que os tropicalistas vão ler, né? Os tropicalistas vão ler a bossa nova. Inclusive, os grandes heróis da galera do tropicalismo são as pessoas da bossa nova. Né? O principal ídolo do Caetano, por exemplo, é João Gilberto. Não é o Chico. Não, o Chico é essa relação, né? que eles têm. E não é. Ele não é, são muito amigos, né? Mas tem uma contraface. Eu até escrevi um texto sobre isso ano passado. O que falávamos? Sim. E o vapor barato é esse grito desafinado, sim, contundente e visceral. E é um se grito... eu fosse colocar as imagens, Lu, essa contundência, esse tom visceral, atravessa as décadas. É um desafio guitarrado, né? É um desafio estridente. Né? Acho que tem a ver com isso. Outro detalhe, né? Era um tabu de época ainda, estamos em 71, e era ainda um tabu. As marcas do rock muito apropriadas do jeito que o show apropriou. Engana-se quem acha que o festival de 68 tem Alegria, Domingo no Parque, já tinha resolvido esse embate. Não resolveu. 3 anos depois, essa questão estava dada. E é interessante que Gal, no show, o guitarrista do show, é um monstro. O rock estava nascendo ainda, né? Nesses termos de apropriação no Brasil, né? O rock já era velho, mas tinha a experiência da Jovem Guarda, que era uma assimilação do rock mais ingênua, vamos assim dizer, né? Em 71, a Gal sumiu. O guitarrista do show é o Lenny Gordon, que é um deus da guitarra no Brasil, um dos maiores gênios, né? Ele que é o guitarrista do show, né? E o fato da guitarra estar lá já não na chave da leitura que os tropicalistas estavam fazendo antes, tipo Caetano e Gil e Tom Zé, os 3 principalmente. Não, já era já assumimos a bronca, a guitarra está aqui desse jeito, como um elemento contundente da interpretação que Gal está fazendo desse modo, né? Então tem uma intencionalidade mais específica. Sim, mais assumida. Mais assumida, isso eu acho tipo, legal. Assumimos a bronca, né? Mal comparando, mas tem a ver, um pouco as novas gerações do rap do Brasil. O Brasil, sei lá, está na sua, se a gente for pegar a linha evolutiva do rap no Brasil, né? Que é uma outra expressão muito marcada na cultura estadunidense aqui colocada, né? Não sei, de repente estamos já na 6ª geração, 5ª geração do rap brasileiro, né? Durante muito tempo, no discurso, essa coisa de tentar explicar os métodos de elaboração artística. E novíssimas gerações do rap já assumiram a bronca. E não tem a necessidade mais de ficar explicando o processo. Né? E que vai gerar outras denominações muito interessantes, como o trap brasileiro e tal, mas eu acho que, mal comparando, é isso que aconteceu naquele bojo. E é Gal se assumir perante o público de modo muito corajosa, uma força que tem a ver com o sentido corporal que ela estabelece no show, propositadamente erótico, incisivo, e frágil ao mesmo tempo. Olha, eu estou me despindo aqui e cantando do jeito que eu estou cantando para dar conta de algo que está acontecendo que muita gente não está percebendo. Então, eu acho que essas imagens, elas permanecem, assim, vou usar uma outra expressão meio que teórica, assim, como um caldo de cultura mesmo. Assim. Então, que eu acho que não cessa na vida nacional. Isso que é perturbador. Isso que é terrível. A gente continua construindo sobre... Num determinado momento do livro, eu destaco uma entrevista que a Gal dá no contexto da pandemia. Ela grava um disco depois da pandemia, um pouco antes de morrer. Ela morre em 22, não é isso? Acho que sim. 22. E o último disco gravado dela são releituras muito legais com parceiros da nova geração, que é um disco chamado Nenhuma Dor.
que tem uma referência direta ao período pandêmico, e que é uma composição que está no primeiro disco dela, que é Gal e Caetano, Domingo, disco de 68, bastante pueril. E aí o que dá título ao último disco dela, de fato, né? E aí, no contexto desse disco, ela dá uma entrevista, está lá no livro, fazendo a associação com o Vapor Barato, e ela diz, olha, é impressionante como o Vapor Barato continua atual e precisa ser entoado do jeito que tem que ser entoado, com aquele grito. E aí estamos no tempo da pandemia, saindo. E ela falando isso, tipo, e a gente sabe que a gente viveu a experiência da Covid, da pandemia, no Brasil, especificamente, né? Das interdições próprias daqueles dias, né? Então, o que ela está dizendo é o seguinte, é insuportável dizer, ela dizendo, de que o Vapor Barato continua atual e precisa ser entoada desse jeito, aqui e agora, né? Foi entoado e continua sendo entoado, né? Sim. Aí você tem uma inflexão em 2022 com a eleição, mas que continua, né? Se a gente for pegar, inclusive, as linhas poéticas da música, de novo, né? Se o Bêbado Equilibrista, ela é fragmentada, mas ela compõe uma espécie de narrativa. O Vapor Barato, ela é mais etérea. Aquelas imagens lá se confundem muito, parece um sonho, parece ou no limite um pesadelo, né? Depende de como que você lê também, né? E é interessante porque ela permanece, né? E eu acho que ela tá nas entrelinhas. Por exemplo, para a gente ler Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, que são dois filmes que estão tratando de um mesmo tempo e que compõem o soft power brasileiro nesse momento, o Vapor Barato está lá como presença fantasmática. Está lá. Eu acho que essas canções todas estão lá. Mesmo, no caso da Ainda Estou Aqui, às vezes verbalizadas, né? Tipo a música do Erasmo. Sim, verdade. Mas o Agente Secreto é mais sutil, isso. Não dando spoiler aqui para os nossos espectadores, mas essas canções estão aí. Entendeu? Engana-se que não estão aí. Estão aí. Se a gente voltar para o início da nossa conversa, estão aí, verbalizadas, isso que é fascinante e absurdamente fascinante, por jovens que entram no curso de jornalismo da UFOP, que continuam, né? Agora com o doutorado em comunicação, então nem se fala, eu vou ficar para sempre. Muito bom. Cláudio, está avançando o tempo aqui, mas eu não posso deixar de perguntar para você, e a cajuína? Eu sabia que você ia perguntar isso. Como que entra a cajuína nisso? Então, só para dizer, né, são 4 músicas guias que perpassam o livro, né? É evidente que o livro vai tratar de muitas outras canções, muitos outros artistas, além desses que a gente está conversando aqui, e filmes vão aparecendo, eventos vão aparecendo, né? Aqui e ali, né? E as 4 músicas, pela ordem, são Vapor Barato, já falamos, Movimento dos Barcos, que é uma composição também do Macalé, Jazz Macalé, lançado um pouco tempo depois, já com a volta dos exilados, e compõe uma espécie ali de síntese da ressaca, da própria ditadura e da contracultura. O Bêbado Equilibrista e Cajuína. Cajuína, assim como o Bêbado Equilibrista, é uma música da abertura, né? Ela é lançada em 79, no disco do Caetano Veloso chamado Cinema Transcendental. Toda a composição do disco é para anunciar esse novo Brasil e também fazendo a avaliação do tempo que passou, que é a década que termina. Diferentemente do Bêbado Equilibrista, esse saldo é tão doloroso quanto, mas esse anúncio é um anúncio mais solar, talvez, sobre as possibilidades, de novo, do Brasil se assumir nos seus sonhos e desejos, né? Então, desde a composição da capa, as letras todas, de algum modo, têm um elemento erótico de novo ativado, né? Mas não na chave do Ida também no show da Gal, agora é o erótico só contextualizando pré-AIDS, né? Então, essa ideia do amor livre, ela volta já num espírito ousado mesmo da abertura. Se o Brasil está se abrindo para o mundo no seu anseio democrático, podemos nos abrir também, né? Em todos os sentidos. Então, o disco vai ter canções muito emblemáticas, Beleza Pura,
Oração ao Tempo, Vampiro, Trilhos Urbanos e tal, né? E tem uma canção meio que escondidinha lá no disco, que é Cajuína, né? E que é a canção Liame, que é a canção Liame dessas décadas, assim. E é uma canção que no livro ela está meio que localizada, situada como esse anúncio do Brasil que segue, em perspectiva, né? Porque a gente vai falar lá do Cazuza, do rap brasileiro, de uma porção de coisas depois, né? Mas Cajuína é um pouco esse fio, né? E Cajuína é uma homenagem ao poeta, compositor, um dos inventores também do tropicalismo brasileiro, que é o Torquato Neto, né? Que é o poeta piauiense, né? E Cajuína é um shot, né? Embalado com outras manifestações da música nordestina, que é uma outra característica também do disco, né? A alusão a algumas canções nordestinas, né? De música nordestina. E então tem essa referência a uma bebida típica também da região, né? Principalmente do Piauí, e essa presença, a gente falou tanto disso hoje aqui, fantasma do Torquato, né? Então a música ela é quase uma música de cunho existencial, é uma daquelas músicas do Caetano meio ininteligíveis no sentido de composição, né? Mas ao mesmo tempo meio que filosóficas, assim, tipo, o que estamos fazendo aqui, né? Então, a que será que se destina e o que somos nós, né? Só que ele faz essa elaboração filosófica em torno da presença fantasmática do Torquato Neto naquele tempo de transição, mas tem um outro dado, acho que nem todo mundo conhece, e que a gente trabalha em sala de aula e tal, né? Que é o sentido de composição, né? Que Caetano estava com o pai, o Torquato Neto, numa ocasião de uma visita que Caetano faz no final dos anos 70, um pouco antes do disco, 77 ou 78. Uma série de shows que ele está realizando em Teresina, se não me engano. E aí ele se encontra com o pai do Torquato, e eles ficam muito emocionados. E sem verbalizar uma linha, começam a chorar. O pai primeiro, o próprio Caetano, sentindo a presença do Torquato no encontro. Torquato, é bom que se diga, o significado da morte dele tem que é traumático e poético, nos conformes desse tempo maluco da ditadura, que ele se mata em 72. E a poesia do Torquato, um pouco antes, e mesmo em 72, meio que está anunciando esse gesto radical da impossibilidade do sonho, né? E da afirmação do pesar, no final das contas. Então, tem esse trauma. E esse encontro é um pouco a alusão desse trauma, só que já prenunciando o novo Brasil, né? E aí a cena linda, né? Que dá um outro sentido à letra e coloca a música num embalo de perspectiva sobre um novo Brasil mais cintilante ainda, que é o pai, nesse momento de emoção, sai da sala, vai em um outro local, pega a cajuína e uma rosa, né, uma flor, traz e entrega para o Caetano. E o Caetano desaba, né? E então a letra de Cajuína, ela é um pouco a mistura de uma discussão filosófica transcendental, que eu acho que é a música que mais dialoga com o nome do disco, né? Do que é esse transcendental, da além vida, né? E a coisa mais concreta, alusiva à possível presença do Torquato ainda materializado naquele gesto. Então, aquele gesto. Então, Cajuína tipo... tudo está concentrado aí, né? E embalado nessa cena, no final das contas, né? Que a gente já fez aqui outras imagens, também tradutora da dor e da possibilidade da alegria. Acho que desses compositores todos que a gente mencionou aqui, né, artistas brasileiros, o Caetano ainda hoje, né, parte dessa geração já é octogenária, né? Eu acho que eles continuam afirmando isso, o Caetano de forma mais veemente, porque eu acho que do projeto tropicalista,
o Caetano, ele é, ou foi reservado a ele, não que ele não goste disso, ele adora, o papel de ideólogo do movimento. Sim. Então, não é exagero dizer que todos os discos do Caetano, o Caetano tem uma presença ainda muito forte na vida midiática, né? Presença midiática muito forte, é ele atualizando esse projeto. E aí eu digo no livro que Cajuína é uma das canções nesse sentido, quer dizer, de atualização do projeto artístico tropicalista e da afirmação de que o Brasil é possível, de que o Brasil vai dar certo, de que nós somos legais, que a despeito dos tristes fantasmas, temos o poder de evocar fantasmas bonitos, que inclusive é o modo como ele afirma a presença do Torquato, esse menino lindo, esse homem bonito, que está aqui conosco, aqui agora, né? E que continua, e que nós somos legais, e a gente não tem que... porque a luta é renhida, né? E que, portanto, a gente tem que assumir isso sempre e sempre. Então, acho que Cajuína é fortíssima. Ao mesmo tempo que o sonho acabou, né? Isso. Torquato morreu. E que... o livro, eu vou elaborar isso, né? A coisa do tema do sonho acabou, num intervalo início dos anos 70 até meados, segunda metade dos anos 70, luz do céu. O tema do sonho acabou estava em todos os gêneros. Entendeu? Então, você tem música sobre o sonho acabou, da Rita Lee, da I. José, do Léo Canhoto e Robertinho, João Nogueira. Então, você tinha a temática, olha, não tem mais guarida, né? Eu acho que Cajuína vem dizer uma outra coisa, uma outra elaboração, né? Que eu acho, pelo menos é uma hipótese que eu lanço, que Cajuína, no disco Cinema Transcendental, é a canção síntese. Assim como o Vapor Barato foi do show, o Movimento dos Barcos é algo muito à parte, e se não o complemento, o contraste, não é a oposição, é o avesso, talvez, não sei, O avesso do avesso. Quer dizer, não dá para entender essa mudança de perspectiva, não só histórica, mas comportamental da vida nacional, sem observarmos tantas canções, evidentemente, mas essas duas, O Beco da Equilibrista e Cajuína. Elas estão no mesmo barco, né? Mesmo barco, bordando os barcos. E ela encerra um ciclo. O livro vai além de 79, né? Mas é como Cajuína, principalmente, estabelecesse essa reticência de um novo Brasil. Esse capítulo eu abro com uma carta que o Caio Fernando Abreu escreve do exílio para o seu editor. Caio Fernando Abreu é um importante jornalista e escritor brasileiro, né? Que ele escreve para o seu editor, dizendo da aflição dele estar escrevendo no exílio, um livro que ele lançaria depois seria um baita sucesso, que é Morangos Mofados. Outra imagem absurda. Os morangos mofados, possibilidade do jardim ser cultivado, né? E aí o capítulo abre um pouco essa imagem. Jardim de morangos, Strawberry Fields. Isso, a imagem dos Beatles. E nesse texto o Caio está dizendo, eu não consigo, e o que é escrever? Aí ele lança algumas imagens poderosíssimas nessa carta que ele escreve para o seu editor, que é o José Penido, que ele chama de Zezinho. Que ele fala, o que é escrever, né? Escrever é vomitar, né? Esse ânimo de aflição. Será que eu tenho essa capacidade? Então, esse texto é muito forte, né? E quem leu e quem se interessar em ler Morangos Mofados vai localizar lá no texto também esse estado de ânimo, né? E aí tem muita coisa que embala Cajuína como espírito de época. Caio Fernando, o Lira Paulistana em São Paulo, o Paulo Leminski. E era uma galera que começou a se frequentar. Então você tem encontros de gerações aí muito interessantes desse artista que vem lá do tropicalismo, que desemboca nisso, né? O Caetano sempre fez isso. Os críticos vão dizer que ele canibaliza as novas tendências. E os entusiastas... Ele é antropofágico. Isso, os entusiastas... Não, dizer, ele está antenado, que seria que ele é um cara do seu tempo. Ele é aquela expressão gasta, né? O homem do seu tempo. Né? E
E a ideia do cosmopolitismo, né? Que parte da música popular brasileira sempre resistiu, assim, não, temos que preservar nossas tradições, né? Desde o início ele tomou porrada por causa disso, né? Então esse é o caldo de cultura de Cajuína. E o fato do Torquato Neto aparecer do jeito que aparece, é gozado isso, né? Porque aí você tem dois fantasmas, o bêbado trajando luto, o Carlitos, na música do Aldir do João Bosco, e o Torquato, na música do Caetano, né? E detalhe, Lui, o Cajuína não vai ser gravada por mais gente que o Bêbado Equilibrista foi, porque o Bêbado Equilibrista foi mais gravado depois, né? Mas a interpretação, a gente esqueceu de falar, mais veemente é de Elis Regina, Sim. do Bêbado Sim. Equilibrista. Então a gente falou muitos compositores, mas o livro eu faço questão de dizer que o significado, assim como a interpretação de Gaudí o Amor Barato, se deve à interpretação que a Elis faz, num contexto de abertura que ela assume politicamente, inclusive, o lado, né, muito corajosa, tal, naquele momento, né? E Cajuína ela é gravada por poucos artistas, tem mais nessa tradição, vamos assim dizer, do questionamento tropicalista, né? Eu acho que é mais interessante as próprias regravações, né? Mais interessantes as próprias regravações do Caetano, né? É um forrozinho triste, também gostoso de lançar, né? Tem outras formas de acessar essa canção, né? Ele é um shot, tem um texto, a gente comentou dele aqui, né? Que é o Zé Miguel Wisnik, tem um texto que ele vai trabalhar. As 3 dimensões semióticas, olha só, do Cajuína. Ele é um shot, aí tem essa coisa do registro da poesia, né? Com essa história, o encontro com o Torquato, sabe? Mas é linda demais, né? E o significado dessa fusão de uma canção que está falando de algo tão triste e, ao mesmo tempo, tão propositivo de vida. Então, nada mais que o shot embalar essa canção. Porque o shot, não sou especialista nisso, tá? Mas, diferentemente, talvez, do forró, porque ele tem as marcações muito distintas da música nordestina, né? O coco, o maracatu, ele tem gradações de batida e tal. E do próprio ritmo, o shot, ele, diferentemente, talvez, do forró, ele prevê um aconchego na dança um pouco mais confortante. É mais... É aqui, tipo de você deitar no ombro e a gente vai nesse embalo aqui, do que necessariamente no quadril. Gostou dessa? Boa. Então, Cajuína acho que traz esse componente, né? Sim. Como tudo no Caetano é muito cerebral, Cajuína é uma música projeto também, né? Sim. Mais do que saldo. Acho que ela antecipa. E a capa do Cinema Transcendental é linda, do disco que a gente está Cajuína. Né? Ele deitado, né, na areia. E daí você tem um pouco o curso básico de cinema, né? Porque são os 3 planos, a coisa da profundidade, dos enquadramentos e tal, e tá meio que no centro, assim, de costas, observando o mar, e há uma tela possibilitando nessas projeções de profundidade, evidentemente, de perspectiva, a possibilidade do Brasil. Essa imagem não era nem nova, né? Era a ideia da utopia, de novo sendo trabalhada, né? De você olhar no horizonte, né? Só que ele está despido ali, né? Todo o show depois, né? A partir do disco vai ter esse componente erótico que já está colocado desde a capa, né? Nesse anúncio. Então, você tem uma observação atrás, o Caetano, a projeção, né? E aí, naquele cenário, muita coisa pode acontecer. E é um cenário litorâneo. Isso é importante dizer. Parte do hedonismo, essa expressão seria uma interpretação aqui muito rápida, essa coisa do culto ao prazer, né? Que vai permear a produção artística desde sempre, né? Desde a Grécia, desde o Egito, né? Está muito presente aí. E são nesses espaços litorâneos que vai se configurar, muito nessa virada dos anos 70 para os anos 80, uma sociabilidade da vida cultural brasileira, para o bem e para o mal. Né? Então, o Baixo Leblon, muito a partir do Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio, né? Mas outros espaços também.
É curioso que o cinema do Kleber Mendonça, principalmente ele, vem elaborar como que isso ocorreu em outras paisagens também, né? Como o Recife foi, pensando no cinema do Kleber, né? É muito forte essa coisa também do hedonismo, né? Na vida litorânea, como continua sendo, né? Porque o Brasil é litoral, grande concentração interiorana mata dentro, né? E os polos urbanos a partir dos litorais, próximos do litoral, né? E essa ideia que a gente tem do Brasil, inclusive a partir do território, olhando para o mundo, tem a ver com o tempo, mas tem a ver com essas posições, né? Então, resumindo, a capa, a tese, o manifesto do disco é como se essa imagem compusesse um possível novo sonho da vida nacional como cinema. Mas o cinema não como um objeto estático que eu assisto na tela. É um cinema transcendental, né? Então, de novo, o Torquato aparecendo junto com o Caetano e o pai, e o modo como o pai se retira da sala e vai buscar a flor, é o cinema transcendental. Não, isso aqui não é entrevista, é um tratado, Cláudio. Que eu estou assim, profundamente assim, feliz e emocionado por poder ter esse bate-papo com você. Terminei de ler o livro ontem. Eu falei assim, não, eu preciso terminar de ler antes do Cláudio chegar para a gente conseguir trazer assim tudo que ele pode dividir com a gente, assim, excelente, uma leitura que ela começa assim um pouco difícil até você tentar entender o que tem dentro do livro, e ela vai se desenvolvendo assim num ritmo muito o primeiro muito bacana. capítulo ele é muito, se não teórico, conceitual, mas ele é o sentido da urgência da contracultura, então é quase um estado da arte, né? Aí quando as canções aparecem... Aí a coisa vai, né? A gente vai. dança junto com o livro, é muito, muito gostoso de ler. Para quem quiser comprar, Bêbados Trajando Luto, eu vou colocar o QR Code aqui, está disponível na Amazon, também dá para comprar diretamente da Arteira Editorial, né? Como chama a editora? A Arteira é uma Apres, né? Editora Apres. A Arteira é o selo. E, assim, recomendo, leiam. Cláudio, a gente poderia fazer uma entrevista Primaz parte 2 desse mesmo livro e talvez uma parte 3, porque nós já estouramos toda a nossa expectativa de duração dessa entrevista e ainda tem muita coisa para falar. A gente só mencionou o movimento dos barcos, a gente tem muita coisa que poderia ser dita. Mas eu acho que para finalizar, pensando assim numa conclusão dessa entrevista, gostaria que você trouxesse um pouco desse saldo contemporâneo da pesquisa ali na chave próxima de como se encerra o livro mesmo, sabe? Com a questão ali do diálogo com Holiday, não necessariamente mencionando, mas no sentido de como essas canções, como essa pesquisa, como ela chega no contemporâneo, quer dizer, como a gente pode entender, vou resumir aqui a pergunta, qual que é o sentido da contracultura hoje? Pois é, o livro abre com uma perguntinha, daí tentar esmiuçar o significado mais filosófico dessa perguntinha. Né? A contracultura faliu como projeto, como ideia de um monte de coisa, porque a contracultura pode ser um monte de coisa, né? A gente falou um pouco disso, né? Mas ela é, simplificadamente, o questionamento de regras estabelecidas arcaicas e violentas, vamos assim dizer, né? Então, um elemento contracultural é a reação, na história da humanidade sempre teve esse movimento, a esse estado de coisas, e que a partir de um determinado momento no século XX se assume como projeto também, de uma vida contracultural, de manifestações contraculturais. Então, no campo da produção artística, a gente pode entender, sei lá, a literatura beatnik como contracultura, os rips como contraculturais, o punk como contracultural, né? Movimentos periféricos como contraculturais. Tal, né? Daí o livro abre com essa questão. Diante dessas experiências que tivemos na vida nacional nessas últimas décadas, refletidas nessas canções, qual que é o sentido de urgência da contracultura? É, de novo, a contracultura ter que ser evocada? Né?
Então, eu suspeitaria, o livro não apresenta respostas contundentes, porque eu acho que o livro termina, o último livro é Para Onde Vai o Colosso Contracultural, né? Esse acúmulo de referências da contracultura no Brasil, o que aconteceu com eles? Detalhe importante, muitos deles foram surrupiados, incorporados numa outra lógica pela própria indústria cultural, né? Então tem umas coisas que viraram um pastiche de si mesmas, né? E como atualizar, a partir desse sentido da contracultura, novas possibilidades dos sonhos e desejos. Então essa é a tese central do livro. O livro abre com uma elaboração desse sentido de urgência e meio que coloca uma questão, né? Da necessidade ou não da gente evocar a contracultura como ideia. E aí eu suspeitaria dizer que sim, de novo estamos nesse pé da necessidade de não só evocarmos, como assumirmos o gesto da contracultura, que hoje, evidentemente, se manifesta de outros modos, que a gente tem que estar atento, e não são fáceis de se identificar onde estão os gestos realmente contraculturais. Porque forças reacionárias se utilizam de coisas muito parecidas. Por exemplo, o MBL, ele se utiliza de determinados códigos, inclusive no discurso, contra o sistema, né? Muito próximos a uma retórica da contracultura, mas não tem nada de contracultural, né? Mesmo nos termos que a gente discutiu aqui. De novo, a resposta coadjuvante do João O Bosco. próprio gesto Red Pill, né? O gesto Red Pill, supostamente é extremamente reacionário, né? Vilipendiador, né? Misógino, etc., mas que tem esse código, vamos dizer, né? Então, ao discutir o sentido da urgência da contracultura, é pensar a necessidade ou não de evocarmos e assumirmos de novo o gesto da contracultura diante de forças opressivas que estão aí, que são muito violentas, muito violentas. Então, a ascensão de um novo fascismo, até estava lendo um ensaio da professora Silvia Moretz, em que ela diz, engana-se, ela dizendo, né, que essa coisa do nosso estado de aflição da volta do fascismo. Ela diz, o fascismo sempre esteve. É que ele se escamoteou diante de outras forças que se colocaram no campo de cultura e assumiram, né? Então, o sentido de urgência da contracultura e a necessidade da gente ativar o gesto contracultural tem a ver com a necessidade também de reagirmos a um estado de coisas que está aí. E temos que estar atentos. Outro ícone fortes. fortes, que é o Divino Maravilhoso, né? Um dos hinos da contracultura no Brasil. Né? É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Talvez essa música, um dos hinos da contracultura dos anos 60 ainda, final dos anos 60, nos ajude a entender muitas pistas, né? Mas eu acho que as pistas, elas estão lançadas, elas estão aí. Entendeu? Não é simples identificar, né? Porque quando a gente está no centro do olho do furacão, a gente não tem o distanciamento, né? Inclusive do significado da coisa. Mas, assim, resumidamente, né? Eu acho que é de novo isso. Porque não tem outra saída, no final das contas, né? A isso. E, às vezes, deixar esse enigma, né? O que aparentemente está coordenado numa lógica de sistema é mais contracultural do que um discurso antissistema, que é muito sedutor na lógica algorítmica das redes hoje, que é um novo modo de comunicação, né? Porque ela te dá um sentido de pertencimento diante de uma dinâmica de vida muito estúpida, assim, pensando, né? Esse adoecimento, por exemplo, calcado nesses movimentos, poucos exemplos, mas misóginos de redes, acho que tem a ver com isso, fundamentalmente, né? Quer dizer, contra um sintoma, você se utiliza do veneno, né? E não aparentemente do que a gente tem visto do remédio, né? E é difícil ser livre, né? A gente volta no início da liberdade do Laudeir. Liberdade com a expectativa da vigília e da paranoia e do controle do outro é uma falsa ideia de liberdade. E é difícil ter coração aberto, espírito crítico, tudo
todos nós, é um movimento de vida, né? E é difícil mesmo, né? E talvez, eu gosto muito da frase, que é uma frase muito antiga, né? E que até falei lá no lançamento que o jurista Lenny Streck sempre reproduz nas suas análises sobre a vida política nacional. A literatura, ele está se referindo à arte, ela sempre chega antes, né? Então a gente tem que estar atento a esse movimento dos barcos. É isso. Gostaria de agradecer muito a presença de Cláudio Coração aqui. É uma honra recebê-lo aqui nesse humilde estúdio. Prazer é todo meu. Que as portas estão sempre abertas. Volte quantas vezes quiser e puder, né? Tem muito assunto a ser dito, tem muito a ser falado. Eu acho que, como escritor, você tem essa antena talvez melhor calibrada para antecipar esses movimentos e tudo mais. Mas, enfim, gostaria de agradecer muito, Cláudio. Deixar um momento aí para você também se despedir ou, enfim, falar para nós o que é a vida, afinal de contas. Esses dias eu estava fazendo uma coletânea dos melhores finais do Provocações da Objeto. Eu queria agradecer muito pelo convite, foi um prazer estar aqui conversando com você e com o público da Primas, que eu mando um abraço. É isso. Pessoal, então, daqui também me despeço. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Spotify. Continue nos acompanhando também no nosso site. E também, assim, foi com oferecimento da Cedro Mineração que a gente fez mais esse episódio da Entrevista Primaz. E esperamos vocês na próxima semana com a próxima entrevista. É isso.